Olá pessoal, meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Além do 3D. No vídeo de apresentação do nosso mural aqui atrás, a Mari falou sobre como nós podemos nos conectar ao nosso parceiro através das nossas feridas e das feridas dele. Se vocês não assistiram a esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição abaixo e ela descreve um pouco sobre o significado desse mural, que foi ela que montou e de onde ela tirou essas inspirações. Então, se vocês não conferiram, vão lá conferir, o link vai estar lá na descrição. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre como nós nos conectamos com outras pessoas através das nossas feridas. Todos nós carregamos uma bagagem emocional e muitas vezes essa bagagem ela é carregada de feridas não cicatrizadas, ou seja, de feridas que a gente sofreu no passado através de traumas e circunstâncias difíceis e que nós sentimos ainda hoje essas feridas, ou sentimos, ou também temos algumas reações, algumas atitudes no subconsciente que são decorrentes dessas feridas. Então, muitas vezes, quando nós temos algum medo inexplicável, alguma síndrome do pânico, alguma crise do pânico inexplicável, sintomas de depressão inexplicável, aquele sentimento de vazio, de falta de autoestima, confiança, alguma coisa que você tem dentro de você que aparentemente não tem motivo, não tem explicação, pode ser uma ferida não cicatrizada. E essas feridas, elas são ativadas através de gatilhos. Então, quando a gente experimenta a sensação daquela ferida, experimenta aquela sensação daquele trauma, ele ativa um gatilho na nossa mente, onde é trazido toda aquela emoção, todo aquele sentimento, tudo aquilo que a gente sentiu naquele momento daquela primeira ferida onde ela foi formada, ela volta pra gente como se estivesse acontecendo hoje, no presente. E nós temos essa reação que muitas vezes não condiz com o fato que aconteceu. Muitas vezes a gente simplesmente sente essa coisa dessa ferida sendo cutucada, mas a gente não entende o porquê dessa reação, porque a gente às vezes não sabe nem a origem dessa ferida. Então, aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha muitos ataques de ira, fúria, e numa dessas eu tava na casa da minha avó e eu não sei porquê, eu não me lembro o motivo de eu ter ficado com raiva, com ira. E aí eu bati o box da porta do banheiro dela e o box se estilhaçou todo. Então foi um momento em que eu só me lembro porque eu quebrei o box inteiro da casa da minha avó, mas eu não me lembro nem do porquê eu estava com raiva. Então, são gatilhos que a gente tem, são instintos que a gente tem, momentâneos, onde a gente tem certos sentimentos, certas sensações que nos instigam àquele momento do trauma, mas que às vezes a gente não tem consciência do porquê a gente está agindo daquela forma. Frequentemente, essas pessoas que têm essas feridas não cicatrizadas, elas têm aquele sentimento, aquela sensação de vazio, aquele buraco no coração onde parece que falta alguma coisa ou algo para ser preenchido ali dentro. E essa falta, esse buraco, ela pode se transformar em compulsões, ela pode se transformar em depressão, ela pode se traduzir de muitas formas nas atitudes dessa pessoa. E aí acontece que muitas vezes a gente acaba se conectando com outras pessoas através dessas feridas. Por quê? Porque se existe um vazio dentro de mim e existe um vazio dentro da outra pessoa,
no momento em que a gente encontra o vazio um do outro, a gente meio que se reconhece, ou seja, a gente se reconhece através da dor. Então, quando a gente fala em alma gêmea, muitas vezes é esse contato que a gente tem com a outra pessoa, onde a gente reconhece as dores da outra pessoa, porque a gente tem as nossas também. E é assim que a gente se conecta à outra pessoa através das nossas feridas. Porém, quando a gente fala em alma gêmea, a gente pensa em amor incondicional, a gente pensa em parceria, a gente pensa que vai ter um companheiro que vai nos amar, nos aceitar e vai estar conosco em todos os momentos até o fim e felizes para sempre. Mas a história da alma gêmea normalmente não é assim tão bonita, não é assim tão simples, e ela definitivamente não é um conto de fadas. Para eu explicar um pouquinho sobre essa questão da alma gêmea, então eu vou ter que falar um pouco sobre a origem de tudo. No começo de tudo, todas as almas viviam lá no plano divino, todas juntas, unidas, em harmonia. Porém, teve a queda. A queda significa que um grupo de almas se separou daquele plano divino e aí elas não conseguem mais se conectar a esse plano diretamente, porque a frequência que essas almas atingiram já não condiz mais com aquele plano divino, então elas não conseguem estar tão próximas mais desse plano divino. E aí significa todo mundo que está aqui, né, nesse plano, no planeta Terra, a gente tá nesse mesmo barco, a gente caiu ali do céu e a gente tá tentando voltar para lá de novo. Então, todos nós temos a essência de Deus dentro da gente. Então, todos nós temos o amor de Deus, a gente tem a essência divina dentro da gente, porque um dia a gente fez parte daquilo. Porém, a gente se distanciou, a gente não está mais na mesma frequência, mas muitos de nós estamos tentando ali elevar essa frequência e um dia talvez retornar para o reino de Deus. E tem até uma música bem bonitinha que fala sobre isso, que é The Orange of Love. Ô Mari, quem que canta The Orange of Love? Ela chama The Orange of Love, é do Hedwig and Angry Int. Hedwig and Angry Int. E então ela fala dessa divisão da alma e de como nós nos conectamos através das nossas feridas. Então, gente, o que significa nós nos conectarmos através das feridas com esse nosso parceiro? Esse nosso parceiro, ele é como o nosso espelho. Então, ele vai espelhar aquilo que a gente precisa enxergar dentro da gente, mas a gente sozinhos talvez seria um pouco mais difícil de enxergar. Então esse parceiro, ele tá, na verdade, nos ajudando a nos conectar mais com a essência divina, a realmente a gente conseguir se elevar para conseguir um dia voltar de novo lá de onde a gente veio. Então, por exemplo, quando a gente tá num relacionamento tóxico, onde o nosso parceiro insinua ou até mesmo fala que a gente não tem valor, que a gente não é capaz ou que a gente é uma vergonha para a família, que a gente é uma vergonha para nós mesmos. E aí a gente pensa que esse parceiro, ele não nos ama, ele não nos quer bem.
Mas a gente tem que entender que se a gente se conectou com essa pessoa e se a gente está com ela e se ela está mostrando isso pra gente, é um momento da gente refletir e entender que se esse parceiro não estivesse falando isso pra gente, essa é uma programação do nosso próprio subconsciente, essa é uma programação de que nós mesmos acreditamos. Então, essa questão dele nos apontar que nós não temos valor, que nós não somos bons o suficientes, é algo que a gente mesmo acredita lá no nosso subconsciente. Então, se a gente, por exemplo, não tivesse tido esse parceiro na nossa vida, a gente estaria sozinhas. E aí, por exemplo, chega o momento de eu mandar um currículo para um emprego que é muito legal, que é super a minha cara, só que daí eu fico ali pensando, nossa, eu acho que eu nem vou tentar, porque eu não vou passar nessa entrevista, porque eu não sou boa o suficiente, eu não tenho as qualificações necessárias para conseguir esse emprego, então eu não vou nem tentar. Ou às vezes você tá ali querendo fazer um mochilão, querendo viajar pelo mundo, e aí você tem aquele medo de largar o seu emprego que você tá ali há 5 anos. E aí você pensa, eu não vou largar esse emprego porque quando eu voltar eu não vou conseguir outro, então eu nem vou tentar fazer esse mochilão, que é uma coisa que eu quero, porque depois eu posso não conseguir outro emprego. E aí você acaba se limitando às crenças que você tem de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente e de que as coisas não vão dar certo para você porque você não consegue fazer alguma coisa. Então, aquele parceiro veio naquele momento em que você realmente precisava enxergar o seu valor. Ele veio realmente para te tirar daquele buraco que a sua mente criou de que você não tem o valor. Então aquele parceiro, ele veio simplesmente para te mostrar que você tem esse valor, que você é capaz, de que você precisa sair desse buraco, que você precisa entender que você é criação de Deus, que você é um ser divino e que você merece mais do que isso. E é isso que o seu parceiro tá te apontando ali naquele momento em que ele insinua que você não tem valor, que ele insinua ou fala que você não é bom o suficiente. Então, esse é o principal ensinamento, essa é a principal função quando a gente se conecta, então, com uma alma gêmea. A alma gêmea, ela vai estar aqui para nos amar, sim, mas principalmente ela vai estar aqui para nos ensinar o amor de verdade, que é o amor de Deus. Então, a gente pensa que a gente precisa ter o amor, então a gente pensa que a gente precisa se conectar a alguém através do amor, mas na verdade o amor não vai vir da outra pessoa. O amor, em princípio, ele vem de Deus. E então, quando a gente se ama e quando a gente se aceita e quando a gente enxerga o nosso valor, enxerga aquilo que a gente realmente é, que é ser parte da essência divina, aí a gente começa a entender que tudo o que está ao nosso redor faz parte do que a gente precisa aprender. Então, no momento em que a gente começa a aprender, a gente começa a enxergar a beleza da vida, a gente começa a entender o porquê as coisas são da forma como são. E aí a gente começa a ter mais gratidão, a ter mais amor, a ter mais empatia pela vida e pelas pessoas que estão ao nosso redor. De novo, gente, eu sei que isso é um tanto... Às vezes parece que eu estou falando um sermão, estou falando uma coisa da igreja, mas faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso
entendimento como alma é a gente buscar o amor de Deus, a gente buscar essa essência divina de que a gente já tem dentro da gente, mas muitas vezes ela se perde, muitas vezes ela se suja pelas coisas que acontecem ao longo da vida. Então, por todo o nosso lixo emocional que a gente vai carregando, às vezes nem é nosso lixo emocional, às vezes são lixos emocionais de outras pessoas que são jogados pra gente, e aí a gente acaba se esquecendo de que nós somos esse ser divino, que nós temos essa essência divina dentro da gente e que a gente só precisa se lembrar disso. Então, nosso parceiro, nossa alma gêmea, ele é aquele que está ali para nos ensinar a voltar a amar, mas não a voltar a amar o parceiro, a voltar a amar a si próprio e a enxergar que Deus já nos ama da forma como somos, Deus já nos ama da forma como Ele nos criou. Então, a gente só precisa realmente nos enxergar da forma como somos e nos aceitar da forma como somos. A gente não precisa da aprovação, a gente não precisa da confirmação de ninguém, na verdade. A gente só precisa entender e acreditar que o amor, ele vem do plano maior, ele vem de Deus e a gente só reflete esse amor. Então a gente não tem esse amor de fora, a gente não tem esse amor através dos outros, a gente tem esse amor, o amor que nós refletimos nas outras pessoas. Então, como a gente faz para enxergar, entender esse amor de Deus? Imagina que a gente é um abajur, e esse abajur ele tá com a luz acesa e em volta ele tem uma redoma de vidro. Essa redoma de vidro, ela vai acumulando pó, sujeira ao longo dos anos. Então, essa poeira, essa sujeira, ela faz com que a gente não enxergue que a luz está acesa lá dentro. E o que a gente precisa fazer é ir limpando essa redoma. Então, ir tirando a poeira e aí sim a gente vai conseguir enxergar que a luz lá dentro, ela tá acesa e ela sempre esteve acesa. Então, essa é a analogia que eu faço a respeito da nossa essência divina e de como a gente pode enxergar esse amor de Deus. Então, essa sujeira são as coisas que nos atrapalham a enxergar essa luz que a gente já tem acesa dentro da gente. O que seriam essas coisas que atrapalham? Seria tudo que encobre o amor. Então, todo o orgulho, todo o ego, todo o preconceito, todo o julgamento, todas as formas como a gente afasta o amor da gente, são as sujeiras que a gente precisa limpar para enxergar essa luz. No livro do pastor Marcel, ele comenta que o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Eu nunca pensei a respeito, então eu não posso falar ainda, mas é uma coisa que eu vou deixar aqui indagada para todo mundo. Então, o que vocês entendem sobre isso? O contrário do amor não é o ódio, é o medo. Eu vou pensar a respeito e quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no joinha. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, comente aqui embaixo e se inscrevam se vocês não são inscritos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!